Aleluia. Irmãos, eu creio que esse texto é um texto, normalmente ele fala muito comigo. Mas sabe quando você tem certos textos que, muito embora Deus fale muito com você através de uma determinada passagem, você não tem assim, puxa, eu não sei se eu consigo ministrar algo sobre isso. E eu percebi que esse era o tempo. Eu lembro que a pastora Silmara ministrou esse texto há algum tempo atrás. É isso, né, pastora Silmara? Eu lembro que ela ministrou sobre esse texto. Obviamente não vai ser a mesma, porque há uma multiforme graça na palavra do Senhor. Mas eu sei que Deus quer trazer algo, uma realidade para as nossas vidas, a partir dessa realidade desse texto. Paulo está falando aqui sobre uma postura que nós precisamos ter. E que olhar para esse texto e ouvir essas declarações, às vezes parecem até gerar uma certa dificuldade de compreensão. Porque aqui ele dá três comandos imperativos. Ele não fala assim, ó, se der. Não, ele chega e fala, alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, são três imperativos. E três imperativos que, vamos combinar, não é tão fácil de você manter sempre isso muito conectado. Alegrem-se sempre. Puxa, como alegrar sempre? Como alegrar sempre se nós, segunda-feira, nos deparamos com uma série de dificuldades? Na terça também, na quarta, na quinta e na sexta. Sábado a gente já está vendo o culto e daí daqui a pouco domingo, chegou o domingão e vamos glorificar o Senhor. Alegrem-se sempre. Como que eu posso me alegrar? Sempre, se eu tenho dificuldades. E aí ele continua, orem continuamente. Continuamente. Ou seja, continuamente. Dá para entender o que é continuamente, né? Continuamente, sempre, isso é quase a mesma coisa. E aí parece que ele, só para não usar a mesma palavra, ele fala assim, deem graças em todas as circunstâncias. Gente, Paulo escrevia muito bem, porque ele não usou a repetição de palavras, mas ele bem podia. Ore sempre, dê graça sempre, alegre-se sempre, porque na verdade o que ele está falando aqui é isso. Sempre, continuamente, constância, continuidade, sempre. Aí você olha para você mesmo. Pense você agora na frente de um espelho, olhando para si. Eu consigo me alegrar sempre, eu consigo orar sempre, e eu consigo, deixa eu pegar a colinha, dar graças sempre. É ou não é um desafio? Mas essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus. Paulo continua falando, essa é a vontade de Deus para vocês. Mas aí ele começa a falar sobre algumas dicas para que isso aconteça. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Repita comigo. E fiquem com o que é bom. Fiquem com o que é bom. Fala de novo. É com isso que a gente precisa ficar. Fiquem com o que é bom. Porque a gente tem tanta dificuldade durante todos os nossos dias, que a gente tem uma capacidade de sempre olhar e ficar com o que é ruim. É ou não é? A gente sempre olha para alguma dificuldade e parece que aquilo é o que motiva todas as nossas ações e posturas a partir daquele momento. Quando a gente está com algum problema, a gente fica com o problema. Tudo aquilo que a gente passa no nosso dia, olha, a gente acordou, levantou, respirou, tomou café da manhã, comeu, se alegrou, olhou a esposa linda que você tem,
tanta coisa para a gente agradecer. Ou você olhou para o maridão bonito que você tem, né? Também tem o outro lado. Ou você olhou para sua mãe e viu, puxa, minha mãe está ali. Ou você olhou para os teus filhos e você tem uma família linda. Mas só que daí, depois da família linda, você lembra que de repente você tem uma desavença com algum ali. Porque é fácil ter desavença entre perto, né? É fácil você ficar chateado com alguém que falou alguma coisa torta para você. É fácil a gente ficar triste com a nossa esposa ou com o seu marido, porque eu não vou falar o nosso marido que vai pegar mal. Mas você se depara com as dificuldades. E com o que você fica no teu dia? Com o fato de você ter uma família ou com o fato de você ter uma desavença? Eu não sei, mas isso tudo aqui que eu estou falando, eu estou crescendo. E eu preciso dizer para vocês que às vezes eu fico com a parte ruim. E aí aquilo estraga o meu dia. Aquilo estraga o que eu estou querendo no meu dia. Eu estou com um problema lá no trabalho. E parece que aquilo transforma o meu dia. Parece que aquilo deixa tão difícil o meu dia. Sou só eu. Mas Paulo, ele deu uma chave para nós. Ele fala assim, fique com o que é bom. Põe à prova todas as coisas, mas fique com o que é bom. Fique com o que é bom. Amanhã você vai escolher o que é bom? Amém? Hoje você já está escolhendo o que é bom? Porque alguma coisa te incomodou aqui, não te incomodou? Pode ser que não, mas alguma coisa pode ter te incomodado. Mas eu peço para você, fique com o que é bom. Fique com o que é bom. Porque o que te desapontou, talvez Satanás jogou um dardo inflamado assim, para que você tivesse um pensamento, para que você tivesse uma forma de pensar. E aí, o que eu te falo agora, aquilo que a palavra fala, fique com o que é bom. Mas Paulo, para chegar nessa afirmação, fique com o que é bom, ele dá alguns passos para você chegar nesse fim. Porque para você ficar com o que é bom, você precisa dar uns passos de proteção. Quais são eles? Não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. O primeiro passo. O primeiro passo. Quem aqui já acendeu fogo? Acendeu fogo, assim. Pode levantar a mão, vigorosamente, eu quero saber. Realmente, é um dado muito importante para mim. Bom, continua, irmão. Se você acendeu fogo, você tem que ser perseverante. Amém ou não é? Amém ou não amém, como dizem? Boa, agora pode fazer. Agora flexibilize aí seu braço. Mas se você já acendeu um fogo, você sabe que você precisa cuidar do fogo para acender. Porque se você chegar, colocar um monte de lenha, ou carvão, ou seja lá com o que você quiser fazer o fogo, né? Tem uns homens de Deus que fazem até com água, mas não estou pedindo para você fazer isso. Mas assim, né? Vocês lembram que Elias fez até com água, pediu, coloquem água aí. Não, mas não estou exigindo coisa sobrenatural, só estou pedindo o normal. Se você pegar, colocar lá o carvão, pegar o álcool, jogar lá, sei lá o que você vai usar, mas se você jogar o fósforo ali, pum, vai pegar o fogo e você, de repente, puxa, me deu uma dor de barriga, eu vou para o banheiro. Essa parte não estava programada, mas eu falei porque às vezes acontece isso. Vou para o banheiro, faço alguma coisa, quando eu volto, o que aconteceu? O fogo apagou. Porque fogo não se acende deixando ele. O que você tem que fazer? Os mais raiz, que tem fogão a lenha. Quem tem fogão a lenha? Glória a Deus pela sua vida. Me deu até quase uma inveja santa, mas eu já estou confessando e você já está me arrependendo. Deus já está recebendo o meu arrependimento e eu já estou sendo curado aqui com a confissão. Mas, como é interessante esse negócio de acender o fogo, o fogão com a lenha. Porque você tem que pegar aqueles gravetinhos, separar bem certinho, colocar aquela madeira a mais forte, que vai pegar o fogo e vai aguentar, vai segurar o fogo. Mas você tem que colocar aqueles gravetinhos ali e cuidar. Daí você acende e coloca lá, talvez
um jornalzinho, alguma coisa. Sempre coisa assim para pegar fogo rápido, né? Quem tem pinheiro perto de casa, pega lá aquele, como que é o nome? É grimpa? Grimpa. Coloca a grimpa, e daí daqui a pouco, se você pega, daqui a pouco parece que não está pegando, daí você dá uma sopradinha, e o fogo ganha aquele volume, e aí vai acontecendo, e aí você vai ter que cuidar daquilo. Você não pode tirar os olhos daquilo, porque você vai ter que alimentar aquele fogo, e colocar mais uma grimpa, que é de Deus, né? É de Deus. Só o Sul que conhece a grimpa, né? Os outros conhecem outras coisas, mas a gente conhece a grimpa, e você sabe que se você coloca a grimpa lá, pega fogo de um jeito, se ela estiver seca, obviamente. Mas por que eu estou falando tanto de fogo? Porque não apague o Espírito. É uma ilustração que Paulo está nos dando, para que a gente não deixe apagar. Todo esse enredo que eu estou trazendo para vocês é para mostrar que tem coisas que nós precisamos ficar conectados o tempo todo. Não é simplesmente, falei com Deus agora, vazei. O Espírito vai apagar. A informação que Deus quer te dar, pode ser que você não pegue. Mas você precisa estar com aquele fogo, aquela chama acesa todo o tempo. E cuidando, preservando, colocando mais uma grimpa, colocando um jornalzinho, colocando alguma coisa, uma madeirinha, um pauzinho pequenininho lá para você ir colocando, alimentando, cuidando, soprando, até que tudo pega fogo e aí você fica tranquilo. Mas daqui 2 horas, se você quiser manter o fogo, 2 horas não, né? Você que entende de fogo, talvez você até riu da minha cara, 2 horas. 40 minutos você tem que colocar outra lenha ali, para que não morra, para que continue. Ou seja, olha, pensa só. Eu falei 40 minutos, né? E coloquei alto. Por quê? Porque você vai ter de novo ali. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. Como que nós, se nós não prestarmos atenção, talvez de meia em meia hora, a gente pode deixar apagar o Espírito. O Espírito ele não morre, porque ele é eterno. Mas a gente pode apagar a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus. E aí, se você ficar 40 minutos sem prestar atenção no fogo, ele pode apagar dentro do seu coração. 40 minutos. Eu estou falando de fogo, mas é a ilustração que Paulo falou. Smith Wigglesworth, esse cara que tem um nome assim tão bonito, nos séculos passados, ele tinha um cacuete, vou falar? Não, um hábito. Cacuete não pode ser, porque isso tem que ser um hábito. Ele tinha que, a cada hora, ler a palavra. Porque ele diz, e ele afirma isso, que ele queria estar consciente da presença de Deus o tempo todo. Então ele não esquecia da presença de Deus. Então tem alguns aplicativos que até nos ajudam, né? Que a gente não dá nem bola, mas a gente precisava de se ligar neles. Mas assim, de hora em hora, você despertar o teu relógio, teu celular, para você perceber, estar consciente. Deus está do teu lado. Deus está do teu lado. O tempo todo, Ele está do teu lado. O tempo todo Ele está do teu lado. Mas Ele foge de você? Não. Porque depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você o tempo todo. Mas não apague a sua consciência de que Ele está dentro de você o tempo todo. Agora, quando nós deixamos apagar, nós estamos desconectados da consciência de que Ele está dentro de nós. E de que Ele vive e habita dentro de nós. E aí a gente começa a tomar decisões. E que nem sempre são boas. Porque a gente esqueceu que Ele está conectado conosco. Porque a gente deixou o nosso fogo apagar. Por isso que Jesus alerta e fala para a igreja de Éfeso voltar ao primeiro amor. Acende a chama.
Tu és o único e meu primeiro amor. Tu és o único e meu primeiro amor. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo está falando, não deixe apagar o Espírito. Não deixe que o Espírito se apague. Não tratem, seguindo o versículo seguinte, não tratem com desprezo as profecias. Não tratem com desprezo as profecias. O que é uma profecia? É tudo aquilo que vem para edificar, confortar, consolar e... fugiu aqui, eu peguei as outras versões e esqueci de falar. Edificar, encorajar e consolar. 1 Coríntios, Romanos nem tem primeiro, Romanos é único, né? Só para ver se você estava ligado, eu vi que alguns riram assim, esse pastor não está com nada, não sabe de nada, inocente, né? Mas é 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, versículo 3 fala, palavra profética, vem. A palavra profética, vou até ler. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação. Então Paulo fala assim, não apague o Espírito. E não trate com desprezo as profecias. Porque as profecias, elas vêm para edificar, confortar e consolar. Quando você vê aqui o pastor Ney chega e fala aquela palavra para você, nós temos um grande profeta aqui que fala, olhe, tem esperança, tudo vai dar certo. Deus te levantou para um grande propósito. Não despreze isso, jamais. Não deixe que isso saia do seu coração. Eu tenho um hábito, inclusive, toda vez que eu recebo uma palavra profética, se eu consigo gravar, eu gravo. Se eu não consigo, eu repriso ela, já ligo e coloco lá, porque eu tenho um arquivo no meu drive. Palavras proféticas. Porque há tempos de dificuldade, em que nós precisaremos nos socorrer dela. Mas qual que é a principal palavra profética que você tem? A Bíblia. A Bíblia, você tem a principal palavra profética, porque é ali que Deus fala que Ele é um Deus de aliança. Que Ele não muda. Ele não é homem para que se arrependa. Ele está do teu lado. Ele fez várias alianças ao longo da nossa história com a humanidade para dizer, eu estou com você. Eu estarei sempre com você. Eu estou ao seu lado. Eu estou sempre com você. Essa é a realidade. Porém, às vezes, como a gente falou, a gente não fica com o bem. Às vezes, a gente... parece que o mosquito fica mais importante do que todas as outras coisas e as belezas do nosso dia. Está cheio de abelha, mas vem um mosquito, esse mosquito aí. Parece que a gente se apega no problema. E aí, irmãos, fica difícil a gente se alegrar sempre, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias. Mas se a gente seguir esses 2 passos, aliás, 3 passos, que Paulo nos fala, não deixe apagar o Espírito. Tenha consciência. Veja, se você tem a consciência que Deus está do teu lado o tempo todo, não fica mais fácil você se alegrar sempre? Se você tem a consciência que Deus está o tempo todo ao seu lado, você não tem muito mais possibilidade de cumprir essa realidade de orar sempre. Fazer que nem o Wigglesworth, toda hora ele pegava e lia. Toda virada de hora, ele lia a palavra, para ele ficar consciente de que Deus estava do lado dele. E se você tiver essa consciência o tempo todo, você vai certamente dar ações de graças o tempo todo. Pois é, pastor, mas aí você está vivendo numa bolha, você não vê nenhum problema, você não vê jornais, você não vê circunstâncias difíceis ao nosso redor. Eu vejo. Só que eu não me alimento disso. Porque o que Paulo fala? Escolha o que é bom. Pastor Keller falou na semana passada. Às vezes a gente fica tão animado olhando o jornal, né?
querendo ver o resultado do Flamengo, do Corinthians, no meu caso do Atlético Paranaense, que eu nem sei como que está. Hoje que eu fiquei sabendo pelo meu sogro, que vai ter um break aí, né, do Brasileirão, por causa da seleção brasileira, que eu nem sabia também. Mas a gente tem que escolher o que a gente prefere. Você pode escolher o que você prefere. O problema de cair na tabela do Brasileirão, ou subir e estar consciente da presença do Senhor. Que tem informação que não ajuda. Não estou falando nada, não é pecado assistir o Brasileirão, né? Não é pecado, não estou falando nada disso, eu só estou falando que a gente precisa fazer algumas escolhas. Porque a gente tem pouco tempo, 24 horas por dia, às vezes não dá para tudo. Corrigindo, dá. A gente só precisa organizar o que é uma prioridade para nós. A gente só precisa fazer isso, o problema é que a gente não tem feito isso. A gente tem sido treinado a se distrair. Você não concorda comigo? Pega o teu celular aí. Liga numa rede social. Não faça isso, só estou brincando. Não faça isso. Eu só estou falando para brincar, né? Só para você imaginar. Pega o teu celular, liga numa rede social, Instagram, YouTube, Facebook, e começa a fazer aquele movimento tradicional, que a gente já está até, né, quase fazendo assim, a gente já chega assim, né? E faz assim, ó, tá, onde que está? É lá, é lá, é lá. A gente não está assim? A gente está sendo treinado a se distrair. Aí o fogo apaga, irmão. Porque se a gente estiver acendendo fogo lá no fogão além, daqui a pouco a gente vê no Jornal Nacional, ai, caiu uma pedra lá nos cafundó do Judas, você já sai. É ou não é? A gente se distrai. E aí a gente estava pensando numa coisa, pegou o celular, o que eu ia fazer mesmo? É um ótimo, é excelente instrumento. Mas se você não tomar cuidado, ele é um buraco negro. Inclusive a tela é preta. Relaciona. Às vezes a gente fica ali parado, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu não quero ficar a eternidade nisso aí. Quem quer? Eu não quero. Eu quero cantar essas músicas aí que cantaram. Inclusive, está uma benção louvor, hein? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor pelo louvor. Aleluia. Nós podemos adorar ao Senhor com essa realidade celestial, esperando, Ele vem. Mas só que se a gente começa a se distrair, a gente se perde. A gente se perde. E aí, se eu começar a falar demais aqui de rede social e distração, eu vou dar mais valor para isso. Mas por que eu preciso dar mais valor aqui? Qual que é? A consciência da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que eu preciso valorizar. É pegar 1 hora, virou 1 hora, eu vou ler a Bíblia, porque é isso que eu preciso me achegar. É a consciência de que Deus está comigo. E aí eu consigo me alegrar sempre, orar continuamente, dar graças em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Pois é, mas estava falando de más notícias, e elas existem, com certeza. Todo mundo passa por dificuldades aqui, todo mundo passa. Nós passamos por uma dificuldade na semana passada, muito grande. Mas há um valor que nós não podemos tirar da nossa mente. Deus é bom. Ele é sempre bom. E a gente sempre fala isso. Amém? O pastor Ney sempre nos convoca solenemente à assembleia. Deus é bom. O tempo todo. É solene isso, esse é um valor da nossa casa. Esse é um valor da nossa igreja. Esse é um valor de nós como cristãos. Deus é bom o tempo todo. Mas se Deus é bom o tempo todo, por que coisas acontecem e que são tristes e que são difíceis? Aí tem um desdobramento da bondade de Deus. E que o próprio Paulo, que nós estamos falando, ele fala em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Todas. Boas ou más, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Situações boas, cooperam. Situações ruins, cooperam. Situações meia boca, cooperam também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Pois é, mas eu estou passando por uma dificuldade. E aí Paulo te fala de novo, glória a Deus pelas dificuldades. Porque elas geram perseverança. E elas geram esperança. Porque como que você vai aprender a ter esperança, a perseverar, se você não tem um tempo para passar por dificuldades? E ver a fidelidade de Deus. E Deus agir milagrosamente conosco. E você vê o mover de Deus em todo o tempo. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu posso falar por mim. Eu não sei se você passa por dificuldade, não sei, mas eu passo. E as maiores dificuldades que eu tive foram os tempos em que eu mais busquei a face dele. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pois é, pastor, mas é ruim, é difícil. Daí como que você vai agradecer? Pois é, Paulo agradeceu quando ele estava passando por dificuldade. Paulo agradeceu. Paulo agradeceu. Outro dia, eu estava contando uma experiência para uma pessoa, e eu glorifiquei a Deus por uma dificuldade que eu tive. Olha, esse tempo que eu passei nessa condição, eu dou glória a Deus, porque foi isso que me fez experimentar a minha maior experiência com Deus. Então, irmão, se você está passando por uma dificuldade, essa é a tua chance de você ter um encontro marcante com o Senhor. Mas agora então só quero ter problema para ter encontro com Deus. Não, você não precisa. Você vai aprender que você pode ter encontros com Deus em todo tempo. Em toda hora. Em todo tempo. É só você lembrar do fogo, que você tem que cuidar. E você pode encontrar com Ele todo tempo. Se você sentar agora, sentado aí, você está tendo um encontro com Ele. Se você estiver no ônibus, sentado, você tem um encontro com Ele. Um encontro bem chacoalhado, né? É porque você vai estar no ônibus e tal, né? Intenso. Em todos os lugares você pode encontrar com Ele. Você pode encontrar com Ele numa conversa que você tiver com o irmão. Você pode encontrar com Ele enquanto estiver tomando banho. Quantos encontros com Deus, né? Está longe do celular, né? Não é verdade? Quem percebe que Deus fala bastante com você no banheiro? No chuveiro, porque às vezes no banheiro a gente leva, né? Quando você vai fazer outras coisas, você leva o celular de vez em quando, né? Mas, quando você está lá, debaixo das águas do Senhor, nada, você não tem como pegar no celular. E aí parece que Deus fala com você. Quem tem essa revelação do chuveiro? Eu tenho também. Por quê? Porque eu não estou distraído. Eu estou consciente da presença dEle. Eu estou consciente da presença dEle. E aí eu posso me alegrar sempre. Eu posso orar continuamente. Eu posso dar graças. Por mais que eu esteja com uma baita de uma dificuldade, eu dou graças. Por quê? Porque eu escolho a melhor parte. Eu não apagando o Espírito, eu tenho a conexão com Ele, sabendo que Ele está do meu lado, e eu não apaguei também, e não desconsiderei as profecias que falam, que Ele é fiel para cumprir todas as palavras que falou, e Ele ama cumprir as palavras dEle, Ele ama cumprir com aquilo que Ele deu início, Ele ama fazer isso. Então, quando você tem essa percepção, você consegue perceber que Ele está ali do teu lado, te fortalecendo, te direcionando. E quando você, no segundo passo, lembra da fidelidade dEle por meio das palavras, você tem que ficar com a melhor parte. Não tem como não ficar. Fique com o que é bom, querido. E essa é a realidade que nós precisamos cultivar nessa estação. E em todo tempo, o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com Ele, porque na sequência o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 22, ele faz: afaste de toda forma de mal, porque antes de ele falar isso, fique com o que é bom, e aí ele reafirma: se afaste do que é mal.
Se afaste do que é mal. Paulo ainda em outro momento, fuja de tudo aquilo que é a aparência do mal. Se afaste do mal. Pastor Bill Johnson sempre tem uma palavra, uma frase que eu gosto muito de repetir. E ele fala: a desesperança está enraizada na mentira, enquanto a esperança se baseia na bondade de Deus. Sempre que vem algum motivo para eu perder a esperança, ou ter desesperança, isso é fundamentado numa mentira, irmão. E aí você tem que escolher qual é a parte que você quer aceitar. Se afaste-se de todo mal. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se a situação está difícil, isso está levando você a um lugar de bênção. Isso está te trazendo a evidência de que Deus é bom e Ele está com você. A maior dificuldade de Jesus estava nos conduzindo para a maior libertação da humanidade. Quando Ele foi para a cruz, quando Ele se entregou na cruz, quando Ele morreu na sexta-feira, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E essa é a realidade que nós precisamos sempre apontar. Se veio a sexta-feira, nós sabemos que vem o domingo. E o domingo vem com a ressurreição. Então a cada dificuldade, meu querido, a cada circunstância difícil, aponta para o domingo, porque no domingo tem ressurreição. E nós precisamos estar atentos ao que nós queremos ouvir. Qual a voz que você está dando voz? Qual a voz que você está repetindo? Porque quando a gente está com medo, é de ixi, ferrou. Não é isso que a gente fala? Bailou, dançou. Isso ainda é bom, porque de repente celebra, né? Mas, lascou. Agora lascou. Agora deu mal. E aí a gente começa a praguejar. Acho que só um ou outro que faz isso, né? Mas tudo bem. Nem sei se vai ter muito sentido aqui que estou falando. Mas às vezes a gente começa a falar mal. Isso aí não vai dar bom, porque isso aqui. Aí a gente começa a perceber que o fogo apagou. Que a gente não está mais consciente daquele que é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que começou. Ele tem uma obra na sua vida, Ele deu o início, Ele vai cumprir. Se Ele deu o início, Ele vai cumprir. Não perca esperança, não fraqueja. Agora escolha a voz que você quer ouvir. Você pode ouvir as verdades do Evangelho ou as mentiras de Satanás. Quando você escuta algo que te anima, algo que edifica, algo que te ensina, algo que te encoraja, algo que tem esperança, fica com isso, fica com a melhor parte. E despreza todo mal. Quando você ouve uma informação, um pensamento que vem de uma mentira, que vem diminuir, vem te culpar, vem te envergonhar, vem abafar a esperança, vem trazer e destruir todo tipo de esperança que a gente tem, o que acontece? A gente fica assim, cabisbaixo. E aí começa a declarar coisas. Mas Deus quer mudar a canção dos nossos lábios, amém? Deus quer mudar. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esteja consciente da bondade dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo, queridos. Eu não sei, pode ser, arrisca que você pode estar passando por alguma dificuldade. Mas eu preciso lembrar que o que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Ele é fiel. Essa é a realidade dos céus. Essa é a boa palavra que você precisa ficar. E aí algo que vem trazendo desesperança, fuja. Fuja, fuja. Fuja. E não fala fuja louco, porque senão você vai ficar ainda. Só fuja. Fuja. Né? Só se for louco pela palavra, daí você pode.
Fuja da aparência do mal. Fuja de toda informação má. Fuja de todo lugar de desesperança. Lembre do fogo. Faça uma fogueira esses dias. Só para você lembrar como que é. Vamos fazer essa lição de casa? Aproveitar que vai ter uns friozinhos, assim, bem de leve, por enquanto. A Tati já me olhou com cara, eu não quero frio mais. Já deu, já. Já deu, boa. Sabe, irmãos, eu queria dar esse testemunho enquanto vocês sobem. É um testemunho bem pequeno, mas que eu exercitei essa realidade. Teve a semana passada, eu estava lá ligando meu computador, daqui a pouco, o monitor dá um crack lá. Aí eu, tanta coisa para fazer, vou ter que olhar monitor uma hora dessa. E aí, monitor, você vai comprar, Aí eu falei, não, vamos tentar dar um jeito, que deu Beto. Beto, não estou te achando, Beto. Onde que você está, Beto? Beto está aqui. Aí, eu assim, quase na hora eu falei umas besteiras. Quase. Mas eu pensei, não, eu vou lá, o Beto é um irmão do coração, ele vai falar alguma coisa para mim. Peguei o monitorzão, peguei debaixo do braço, fui lá, conversei, Beto, olha, pastor, acho que não vai dar, não. Porque é assim, é assado, e me explicou tecnicamente, eu disse, não, beleza, irmão, Deus tem algo melhor para mim. Aí ele falou assim, não, pastor, então assim, enquanto você está, eu não vou repetir exatamente, porque eu nem lembro exatamente as palavras, Beto. Então você vai relevando aí. Mas assim, não, mas eu tenho aqui para você um monitor para você ficar até você de repente conseguir outro. E ele me emprestou, pensa num monitorzão top, gente. Eu fiquei até feliz, Até aquele momento eu estava meio assim, Eu fiquei com a parte boa nesse lugar. Mas daí depois, aí eu vi o monitor, nossa, e me ajudou um monte, porque o monitor é wide, assim, daí me ajudou, eu disse, nossa, eu posso fazer a petição desse jeito, eu posso olhar melhor, ficou melhor. E daí, gente, eu faço parte de um grupo lá no meu grupo, daí o pessoal, no dia que aconteceu, que pifou o monitor, o pessoal orou por coisas que tinham quebrado. Não. Oh, Deus, você é bom demais, Eu disse, não, vamos, o que você tem aí no teu escritório, na tua casa, que está quebrada, vamos orar para Deus. E a mulher que conduziu a oração falou assim, olha, mas às vezes Deus quer trocar por algo melhor, porque tem coisa quebrada que é bom substituir. E aí, foi o que aconteceu para mim. O monitor realmente não foi para frente. Mas aí eu fiz um retrospecto, daí a gente comprou, o monitor chegou, Beto? Glória a Deus, eu devolvi o monitor para ele, e eu queria que você desse uma salva de palmas pela vida do Beto, que é uma benção. Eu queria te honrar, irmão. Você é uma benção para mim. Mas sabe o que eu achei? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque eu fui lá, e eu tive um tempo muito agradável com o Beto. Eu vi o lugar, o espaço onde ele está, que é muito gostoso. A gente ficou olhando, estava um dia lindo. A gente ficou conversando ali, a gente ficou um tempo. E eu quase não gosto de conversar, talvez você. A gente começou a conversar, eu só não tomei um café, Beto? Mas da próxima vez a gente toma um café. Porque eu já tomei outras vezes café lá, e é muito bom o café que ele faz. Então, e a gente teve um tempo muito agradável. Depois conversei e tive a oportunidade de ver o amor de Deus pela minha vida, através da vida do Beto, que ele me amou. Ele pegou e disse, não, pastor, leve esse aqui enquanto você... Eu vi a bondade de Deus. Agora, queimou o monitor. Eu podia esbravejar. Mas o que Deus fez? Deus fez eu me alegrar. Alegre-se sempre. Orem continuamente. E deem graças em todas as circunstâncias. E eu dei graças a Deus porque o monitor pifou. Porque agora eu estou com o melhor. E tive uma experiência de experimentar a bondade de Deus por meio da vida do Beto. Que foi um irmãozão, querido. E que eu queria honrá-lo hoje, Beto. Obrigado, viu, irmão? A gente pode, eu sei que é um exemplo talvez pequeno para você. Para mim foi grande, porque me livrou realmente de uma situação difícil. Porque trabalhar só com um monitorzinho daquele tamanho, para mim ia ser muito difícil. Porque eu tenho 2. Aí só que é um grande e outro pequeno.
Ia ser difícil para mim. Deus deu provisão. Eu sinto que há um liberar nessa noite de provisão de Deus sobre a sua vida. Esteja consciente da presença dEle. Feche seus olhos. Esteja consciente da bondade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ouça Deus falando com você. Sabe aquela situação? Eu tenho respostas. Mais do que respostas, eu tenho soluções. Mas pode ser bem diferente do que você imaginou. Mas eu estou com você. Porque aquele que deu início à obra é fiel para concluí-la. É fiel para cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel. Pode ser que você esteja focando demais na dificuldade. Foque naquele que resolve a tua dificuldade. Aquele que é imensamente maior do que a tua dificuldade. Aquele que é bom. Aquele que é perfeito. Aquele que é todo poderoso.